Então, para a gente, retomando a gravação aqui, para a gente pontuar e concluir essa aula. Fala, Fabiano. Então, eu estava falando que sobre a citação do Felipe, que foi muito boa, falando sobre as igrejas de Apocalipse, e o que eu disse é que o Espírito Santo ele tinha feito uma obra muito significativa, onde ele acrescentava pessoas para a igreja e tal, e você vê que não foi muito tempo para, digamos que para João escrever Apocalipse, e as igrejas já estavam em decadência. Sim, sim. A questão de 2 décadas, possivelmente, ou até menos. Exatamente. Aí é triste aí se a pessoa não permanece, aí não permanece no amor de Cristo, na comunhão, tal, nessa busca, então, com toda certeza, essas igrejas vão fracassar. E você vê como que o ciclo é interessante, né, Fabiano? Porque é pessoal e depois é coletivo, né? Uhum. Dando uma ideia de influência. A citação que o Felipe acabou de dizer sobre quando a Bíblia faz algumas figuras de linguagem, algumas metáforas sobre a nossa vida, como a árvore, né? Também aquelas outras metáforas, por exemplo, como a ovelha. A ovelha ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amparada, ela precisa ser nutrida. A questão do rebanho, a dinâmica da igreja como rebanho, ela é imprescindível, né? Ontem nós estávamos no culto e vocês sabem, eu tenho 4 ovelhas na minha sala. Uma é um carneiro, né? E aí o Cris até falou assim, pegou aquela lá que tem chifre e virou. Eu falei, não, Cris, é o bode que não pode, porque ela tem chifre, né? Mas o carneiro tem o chifre, né? Mas é ovelha, né? É o macho, né? Da, dos cordeiros, né? Da ovelha. E aí lá eu também tenho a ovelha negra e tal, e tem uma ovelhinha pequena, que é o cordeirinho. Então, assim, na realidade, você vê que a nossa dinâmica como igreja, e aí entra essa questão das analogias, né? Do pastorado, da postura da grama que comemos, da água que bebemos, da onde estamos inseridos. Isso tudo é fundamental, porque senão a gente acaba realmente se perdendo como pessoa e depois a gente acaba se perdendo literalmente como igreja, né? Pode ver que a citação de João chamando a igreja de Éfeso, ela é muito forte, porque do Novo Testamento, segundo alguns teólogos, a igreja mais poderosa daqueles dias foi a igreja de Éfeso. A igreja de Corinto, ela era uma igreja muito bagunçada, tal, mas ela não tinha esse poder de bala, de influência, mas a igreja de Éfeso tinha. Tanto é que, olha só que interessante, a igreja de Éfeso, ela foi presenteada naqueles dias pelas maiores lideranças daqueles dias. Paulo lidera ela, depois que Paulo lidera, Paulo passa para Timóteo, depois de Timóteo vem João, e depois de João veio o discípulo de João. Então, foi uma igreja onde, quando a gente olha como igreja que teve pastores de peso, só foi a fina flor. Só foi a fina flor para a igreja de Éfeso. E mesmo assim, com todos esses grandes homens, aquela igreja se esfriou, né? Então, você vê como que isso tudo... e aí onde entra o comentário da segunda bênção, Felipe. Possivelmente, a carta de João à igreja de Éfeso, retornando eles ao primeiro amor, foi uma segunda bênção. Foi uma segunda bênção, porque eles precisavam voltar àquele primeiro amor. Nota, o que vai ser segunda bênção para nós? Uns vai ser o batismo com o Espírito Santo. Outros vai ser o retorno à obra no ministério. Outros vão ser... Pode ser muito relativo isso. Pode ser o batismo com o Espírito Santo, pode ser a volta ao trabalho na igreja, a volta à submissão, mas perceba como a nossa relação sobre esse assunto
ela tem que ser muito, muito cuidadosa, né? Porque senão a gente arruma motivos para apostatar, né? Para esfriar. E por isso que, irmãos, aqui a gente vê o seguinte: a igreja ela é muito mais do que um grupo de irmãos, ela é muito mais do que a liderança de um pastor local. A igreja é a nossa relação e o nosso pertencimento no corpo de Cristo. E esse pertencimento e essa inclusão, a gente tem que ter muito zelo com ele, porque no momento em que eu não estou agregando como Deus deseja que eu agregue, eu já estou fazendo aquilo que a Bíblia e Jesus diz, que aquele que não ajunta, espalha. É muito sério essas questões. É muito sério. Você pode ver que semana passada eu mencionei que por causa dos dons espirituais, muitos irmãos começaram um novo trabalho. Não deveria ser assim. O dom não deveria nos afastar, o dom deveria só nos incluir, né? Deveria só nos agregar, né? Tá bom, meus irmãos? A gente vai dar continuidade. Querem comentar mais alguma coisa? Não, não, pastor. Não? Só mais um detalhe, pastor, se a gente for reparar, mesmo no Antigo como no Novo, tanto na época da patrística e até nos nossos dias, com relação ao esfriamento, tudo começa com um ataque à sã doutrina. Não tenho dúvida. Todas as cartas de Paulo, a gente vê ele combatendo ataques externos à sã doutrina, modificando a sã doutrina, e quando a igreja ela acaba entrando na onda dos novos ensinamentos, ela esfria. Eu digo na questão igreja. Às vezes, individualmente, a gente acaba esfriando por outros motivos, mas eu digo o corpo de Cristo local, muitas vezes ele é atacado, muitas vezes não, ele sempre é atacado primeiramente na sã doutrina, modificando as escrituras, trazendo um novo ensinamento que não é do evangelho, fazendo assim com que a igreja tropece e caia. Exatamente. Por isso é necessário um reavivamento, a volta às escrituras, o retorno à palavra, para que a gente possa se afirmar, porque sem alimento ninguém anda. Exatamente. E diante disso, né, Felipe, você pode ver quando você disse nós muitas vezes podemos ser outra coisa, mas até essas outras coisas não deixa de ser uma negação à prática de algum mandamento. Sem Pode dúvida. ver. Se a gente está fraco, nós estamos negando se encher do Espírito. Sim. Então, muitas vezes, sempre eu diria, de ordem pessoal ou coletiva, é um ataque tirando a Bíblia de nós, ou neutralizando ela em nós. Sempre vai ser. É claro que muitas vezes parece bobeira, mas quando a gente faz uma avaliação pessoal, então é uma negação nossa, não necessariamente uma negação de dizer, não, aquilo não é verdade, mas é uma negação de não cumprir aquela promessa. Só o fato de não cumprir, né? Então a gente acaba se prejudicando. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos deixando os ensinos de Deus à margem. Por isso que realmente é isso aí, filhote, é isso aí. Por isso que nas aulas passadas trabalhamos muito sobre essa ideia de que não existe avivamento sem palavra. E a palavra que dá o retorno. Por isso que precisamos de palavra, por isso que precisamos de Bíblia, por isso que precisamos de mergulhar, aprender, porque qualquer coisa que fuja às Escrituras, o maior perdedor somos nós e a Igreja do Senhor, né? Tá bom? Então, a gente vai dar uma pausa e já já eu volto para mais uns 40 minutos de aula, né? Que a gente já passou bastante aqui a primeira parte. E eu não sei se vai dar para parar a gravação propriamente dito aqui e continuar. Eu acredito que não, né? Não tem como pausar, né? Aqui o nosso
Nós temos gravado aqui pelo Skype, então só tem como parar a gravação. Então, Jorjão, você está aí, filhote? Quer falar alguma coisa, meu irmão? Vou parar aqui a gravação.